Olá, no ar mais um Saber Direito Debate para você. A gente recebe hoje a advogada, mestre e doutora em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, Viviane de Freitas. Ela também é professora do curso de especialização em Direito Tributário do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. Professora, bem-vinda ao nosso Saber Direito Debate. Durante a semana ministrou aí um curso sobre Direito Tributário com ênfase em imposto de renda das pessoas jurídicas. É isso, né? Obrigada, Carol. Obrigada pelo convite. Foi isso mesmo. Foram 5 aulas profundas sobre imposto de renda sobre as pessoas jurídicas, um pouco de premissas, de legislação. Acho que foi para aquele que se interessa, é um bom começo. Sem dúvida nenhuma. Bom, eu queria saber um pouquinho de você. O direito tributário sempre foi a sua escolha desde o fim da graduação? Como é que foi essa trajetória no direito? O direito tributário sempre foi a escolha. Eu terminei a graduação, logo entrei na primeira pós-graduação, aí fiz 2. E depois logo entrei no mestrado e concluí o mestrado com uma obra sobre lançamento e ingressei no doutorado para estudar direito tributário. Em paralelo, o direito tributário sempre foi também minha opção de carreira. Eu trabalhava já com direito tributário desde o final da faculdade, então a especialização veio para contribuir para o aprofundamento, para me dar capacidade de trabalhar. E depois acabou sendo uma paixão mesmo, porque o mestrado e o doutorado ajudam bastante, mas já estão num nível que para o mundo corporativo é interessante, mas é um esforço todo seu. E a senhora trabalhou numa multinacional brasileira e está agora numa multinacional americana, não é isso? Exatamente. Como é que foi esse processo, essa mudança aí? Foi bem difícil. E a legislação, ela é muito diferente muito diferente com a legislação? Eu comecei a minha carreira numa multinacional brasileira, eu era head de tax, o que significa cuidar de toda a tributação, e como a gente tratou nos cursos, né, nas aulas que a gente deu, a legislação brasileira consolida os lucros mundiais no Brasil. Então, quando você é uma empresa brasileira, você precisa consolidar todas as outras empresas do mundo, né, o que significa 50, 60 empresas de países diferentes, que você precisa controlar as transações, as operações, é bem intenso, com negociações bem difíceis com o governo. Carga tributária de um país com o outro. Carga tributária bem diferente, métodos, legislação, nível de diálogo com a autoridade fiscal muito diferente. Então, tem países como Holanda e a Áustria, em que você senta na mesa e discute. Singapura, que é quase uma empresa, o governo, me diz o que você precisa. E depois apareceu o convite para ir para a multinacional americana, onde você vira subsidiária, né? Então, você trabalha em prol de uma consolidação que é feita em outro país, né? Então, aí a consolidação é feita nos Estados Unidos, debaixo das regras americanas. Acho que você vai formando uma carreira mais completa, né? Você conhece os dois pontos de vista de uma mesma realidade. E é muito diferente, desde o nível de diálogo que se tem com o governo até com o processo decisório dentro da empresa, né? Porque o processo decisório numa empresa brasileira, ele é muito mais próximo, você é matriz, você está ali, os executivos entendem a realidade tributária brasileira, porque eles são executivos, mas eles também são contribuintes, o que é muito mais difícil numa empresa americana, porque normalmente o seu chefe mora nos Estados Unidos, é um cara que sabe do Brasil pelo jornal, e o nosso sistema tributário é muito particular, muito complexo, muito específico, não tem muitos paralelos, né, no mundo, então o que torna tudo jabuticaba, para eles é tudo muito diferente, né? Entre a legislação brasileira e a americana, a nossa realmente é mais complexa. Muito mais, mas assim, não dá nem para comparar, né? Eu, por exemplo, trabalho no Brasil, tenho uma equipe de 60 pessoas, a gente faz a apuração, a gente manda, por exemplo, tax returns, que a gente chama, que são obrigações fiscais, eu mando 300, 400 por mês, né? Nos Estados Unidos você manda uma, aqui você tem que fazer uma guia, submeter, passar no validador lá, você faz uma transferência do dinheiro para a conta do governo no banco. E a que se deve isso, professora? Eu acredito que uma série de razões levam a isso. A própria natureza do sistema tributário, né, o próprio sistema legislativo americano, ele é de uma simplicidade muito grande. As relações com o fisco são mais simples e, portanto, a legislação não precisa ser tão complexa, mas eu acredito que seja decorrente do tipo de Constituição que a gente tem, né? Quando você tem uma Constituição extensiva, como a brasileira, em que tudo tem que ser dito de forma muito expressa, né? Então, você tem 200, 300 artigos. Específica, né? Exatamente, especificando todo tipo de relação que você tem com o Estado. E a Constituição americana é conhecida, tem 14 artigos e é super simples, na verdade são princípios, né? Até o próprio poder judiciário dos dois países é muito diferente, né? Você tem um poder judiciário brasileiro
indenizatório para recompor dano. No americano você tem um punitivo que serve para, né, aquelas coisas, escorreguei na porta de uma loja, $2 milhões de multa, que é para a loja aprender a nunca mais fazer aquilo. Mas, por um lado, para defender uma matéria, por exemplo, isso não seria um pouco mais difícil, já que não existe essa especificidade na legislação americana? Você que atua nos dois lugares. O que eu acredito é que o sistema judiciário americano, ele é focado em paralelos de casos, né? Então, você tem que mostrar, você conduz a decisão por analogias a outros casos, né? E no brasileiro você tem todo um ônus da prova, um sistema de prova que precisa ser produzido. Mais especificamente na área tributária, é engraçado contar isso para você, mas você não tem que brigar com o governo, né? A empresa que eu trabalho é uma empresa de mais de 100 anos, ela tem um litígio com o governo em 100 anos. Mesmo? E aqui no Brasil a gente tem mais de 400 casos, né? Então, é um perfil completamente diferente. Aí entra o nível do diálogo. No livro, que a gente trata muito sobre a questão do como a autoridade brasileira e o contribuinte se portam, como rivais, né? O que não acontece em países mais desenvolvidos, porque não tem essa presunção de que sempre que o contribuinte puder, ele vai omitir receita, sempre que o fisco puder, ele vai te autuar. Então, é muito diferente, é contrastante e é muito difícil de explicar o alto custo da manutenção do contencioso no Brasil. Mas, em contrapartida, o americano tem a carga tributária que nós temos aqui? Ele tem a carga tributária de um jeito diferente. Então, por exemplo, o imposto sobre a renda deles tem uma alíquota maior, de 38%, a nossa é 34%. Os impostos indiretos, que é a grande diferença, que no Brasil você tem PIS, COFINS, ICMS, IPI dos maiores, né, e lá você tem um VAT estadual e um VAT federal, que é o imposto sobre valor agregado. Eu acho que existem coisas bem diferentes. A carga tributária, ela não necessariamente ela é menor, mas o número de impostos e a complexidade do cálculo é muito menor, né? Agora, no Brasil você tem volume. Então, assim, você tem muitos impostos pequenos que somados vão dar uma tributação grande. E você tem uma outra diferença grande também. Os Estados Unidos, ele foca na tributação do serviço, né? Então, o serviço é muito caro, né? Então, advogado é muito caro, médico é muito caro, engenheiro é muito caro. E o consumo não é tão tributado, né? Então, você consegue adquirir as coisas por preços melhores. No Brasil é o contrário, o ICMS tem uma alíquota flat de 18% e o ISS de 2% a 5%. Então, quer dizer, o Brasil tributa o consumo e não tributa a prestação de serviço. Né? Então, existem algumas diferenças relevantes. O que eu acho que, o que eu acredito que contribua mesmo seja a postura de como os contribuintes se portam perante a autoridade. Até porque lá a punição para o não pagamento de tributo, para a fraude, para a sonegação da cadeia, né? Então, Al Capone foi preso por questões tributárias, não por questões penais, né? Você está vendo hoje todo o movimento da FIFA que você tem. Então, assim, o medo da punição nos Estados Unidos é um medo que faz com que as relações sejam mais abertas, mais claras, que se arrisque menos, né? Professora, para a gente encerrar esse primeiro bloco, eu só queria saber o seguinte: o que é preciso para ter uma carreira corporativa dentro do direito? Olha, eu acho que falta muita informação sobre isso, né? Eu vejo todo mundo sair da faculdade querendo prestar um concurso, ser juiz, ser promotor. Porque o salário de um juiz federal é bom, é R$18 mil. Sim, a carreira corporativa tem salários incríveis, bônus excelentes. O que precisa? Eu acho que precisa de dedicação, precisa querer estar lá, porque você precisa focar, entender o business da empresa, não adianta você focar no tributário, você precisa entender o que a sua empresa vende, o que ela presta de serviço, quais são as relações que ela tem, como é o imposto dela, tem royalties, não tem, tem RED, tem swap. Então, acho que você precisa querer muito, mas você tenha certeza que é uma carreira tão promissora e tão satisfatória quanto a do serviço Eu acho que a procura grande pelo serviço público é em razão da estabilidade, né? Que no corporativo você não tem, mas que pode, com certeza, ganhar salários muito maiores do que a estabilidade no mundo público, corporativo, né? Ela vem da sua competência. Então, assim, você não necessariamente precisa começar a encerrar sua carreira numa empresa só, porque, como aconteceu comigo, você pode ser procurado por um headhunter, ser levado a um novo desafio. Se você é bom, sempre vai ter lugar para você no mercado, não necessariamente numa empresa só. Então, acho que essa estabilidade, sim, contribui para que as pessoas busquem o serviço público, mas eu acho que se você confia no que você sabe fazer, a carreira privada, ela vai te dar tão ou mais satisfação e vai te permitir
aprender, se desenvolver, conhecer, não estagnar, né? Não se sentir um profissional estagnado, porque o próprio business faz com que você precise se atualizar. Bom, já estou vendo aqui que nosso papo com certeza vai extrapolar nosso tempo, mas eu vou para um breve intervalo, daqui a pouco eu volto para a gente continuar conversando aqui sobre direito tributário com a professora Vivian de Freitas. Até já! Estamos de volta com o Saber Direito Debate. Hoje aqui comigo a professora Vivian de Freitas. Falávamos então sobre a carreira em Direito Tributário. Professora, você que tem já uma carreira extremamente consolidada e bem-sucedida. Professora, qual o valor que o aprofundamento teórico tem dentro do direito tributário? Esse é um ponto que é bem importante, né? Porque o direito tributário, ele, assim como outros ramos do direito, ele precisa de dedicação. Ele é difícil, ele tem um histórico legislativo de muitas mudanças, então você tem alguns estudos de que você muda uma legislação tributária entre instruções normativas e decretos 2, 3 por dia, então é muito importante que você se foque, ponha foco para trabalhar nessa área, se dedique, porque o profissional do direito tributário, ele precisa ter um histórico de entender a movimentação dos tributos, a movimentação da jurisprudência. Então, o aprofundamento teórico, ele contribui para você ter capacidade de decisão, conseguir tomar as decisões mais rápidas, conseguir passar todo o contexto. Então, por exemplo, operações de ágio, que até 2008 eram vistas de uma forma pela administração, hoje são vistas de outra forma. O que mudou na lei? Nada. Mas há uma mudança da jurisprudência, uma mudança de orientação, de postura da Procuradoria. Da dinâmica da matéria, né? Exatamente. Então, você tem muitos elementos influenciando, né? Você tem sempre o elemento político, né? Então, entender qual é que é o tributo que é mais fácil de subir, que dá menos barulho com a opinião pública, o que é mais suscetível, saber trabalhar isso com os benefícios fiscais. Então, um benefício fiscal bacana de um Estado, mas quanto tempo eu demoro para mobilizar minha operação para esse Estado? 3 anos? Em 3 anos pode ter acabado, né? Então, eu acho que o aprofundamento teórico, ele faz com que o profissional do direito tributário tenha capacidade de dar mais elementos no processo de decisão dos executivos da companhia. Normalmente, a área tributária está debaixo de uma área de finanças, isso quer dizer que você trabalha com o CFO. Então, quanto mais informação ele tiver, e você for capaz de prover informações técnicas, políticas, estruturais, você contribui para o negócio. Pegando esse gancho que a senhora acabou de falar em relação a finanças, é necessário que um tributarista tenha, junto com o direito tributário, com a especialidade do direito tributário, uma especialização em finanças também, ou no mínimo um conhecimento mais aprofundado sobre o tema? Eu acredito que sim. Você tem 2 jeitos de chegar nesse estágio. Você pode aprender fazendo, e aí você vê muito estudante de direito que começa o estágio na tesouraria, depois vai para contas a pagar, depois vai para a mesa de operações, e você tem o conhecimento teórico, que é sempre importante. Você pode fazer um MBA com ênfase em controladoria. Agora, o que é indissociável da carreira tributária hoje no Brasil é o conhecimento contábil, né? Então, assim, você não precisa ser um especialista, até porque as empresas têm seus especialistas em contabilidade, mas você precisa ser capaz de discutir, de colocar o seu ponto de vista, né? Eu acredito que o conhecimento em finanças, assim como qualquer outro, só vai te ajudar. Seria essa a razão, talvez, de muita gente fugir do direito tributário? Exatamente. Ainda há escassez de profissionais dessa área? A senhora acredita que sim? Eu acho que não tem uma escassez, mas os players do mercado são bem conhecidos. Eu conheço todos os meus pares, a gente sabe quem é head de qual operação, a gente se reúne, a gente tem grupos que discutem legislação, postura com o governo, diálogo com o governo. São poucos, então. São poucos e você acaba restringindo as universidades que têm os programas de pós-graduação, de mestrado e doutorado, e lógico, você sempre tem a opção de estudar fora do país. Eu optei por estudar na Holanda e nos Estados Unidos, porque chega uma hora que a sua corporação, ela transcende, né? E aí você precisa ter um pouco mais de habilidade de discutir com outros profissionais de outros países, né? Então, eu acredito que o conhecimento em finanças, ele é muito importante, mas assim, saiba primeiro um bom direito tributário. O resto, você consegue se virar. Sem o direito tributário, você não vai nem conseguir começar. Bom, voltando um pouco sobre a questão da diferença das legislações, isso me intriga muito. Pensando por um lado, a senhora tem que estudar constantemente a legislação de outros países, com os quais, inclusive, a empresa que a senhora atua vem a fazer algum negócio. Exatamente. Então, é um processo
eternamente dinâmico, né? Sem fim. O que a gente faz é, por exemplo, né, vamos estudar uma operação na Polônia. Você tem grandes corporações mundiais que têm escritórios localizados nos grandes países, que podem te dar um suporte inicial para que você entenda o ambiente, o environment, mas depois você realmente precisa se aprofundar, né? Precisa estudar, entender. É óbvio que você, depois de um determinado nível na corporação, você conta com suporte local, mas é um estudo sem fim. E assim, é engraçado porque a legislação dos outros países muda menos que a brasileira. Então, eles nos olham como um esforço sem fim, né? Eles falam, nossa, o Brasil passou 2 meses, tem que refazer o estudo de viabilidade econômica, porque pode ter mudado alguma coisa, né? E, de fato, a gente tem visto... a gente tem passado por um ano bastante atípico, né? As mudanças na legislação tributária estão bastante fortes, né? Eu imagino que o direito internacional esteja totalmente presente também no seu dia a dia, né? Sim. Até mesmo por conta dessas transações e dos trâmites envolvendo países diferentes. Exatamente. O direito internacional... Consequentemente, o conhecimento no internacional... Exatamente. Mas é engraçado porque o direito internacional, ele é alguma coisa que você tem na faculdade de uma forma muito superficial, en passant. Então, você realmente precisa se aprofundar. Mas, como eu disse, numa estrutura corporativa, você tem suporte. Então, você tem, por exemplo, a relação as estruturas de relações governamentais que te ajudam nessas questões de direito internacional, quais são os seus limites de atuação que você tem naquele país, até onde você pode ir, qual é o ambiente regulatório do país, e nesse ponto eu venho de 2 indústrias com um aspecto regulatório muito forte, né, em que você tem a presença do Estado nas relações, porque vende-se produtos altamente controlados ou equipamentos controlados. Então, a beleza de uma corporação é essa, né? Você precisa ter noções de direito internacional, mas você vai ter suporte adequado, você vai ter alguém responsável por te brifar, né? Olha, o ambiente econômico é esse, a estrutura é essa, é assim que se faz negócio nesse país, né? E até se a gente consegue fazer negócio naquele país, porque hoje as normas anticorrupção são tão pesadas nas grandes corporações, que você pode chegar à conclusão que aquele ambiente não dá, para você não dá, pelo nível de compliance que você precisa, pelo nível de compliance que a sua empresa precisa apresentar. Bom, e fala-se tanto em baixo crescimento da economia no mundo. Esse não seria talvez um bom momento, uma boa oportunidade para os profissionais dessa área conseguirem aí um bom lugar ao sol? Eu não tenho dúvida que o tributarista tem um grande lugar ao sol em qualquer corporação. Independente também da situação econômica do mundo, ou realmente é um bom momento? Eu acho que independente da situação econômica, mas é um bom momento porque a crise faz com que a criatividade apareça, né? E que os níveis de riscos aumentem. E aí entra aquela história que a gente comentou um pouquinho antes, né? O preparo do profissional. O profissional de finanças, especialmente o tributário, ele não serve para dizer para que lado você vai, ele serve para dizer os lados possíveis, os riscos, as vantagens, e alguém, normalmente o CFO, vai tomar uma decisão mais estruturada, né? A gente brinca que TEX, que é o direito tributário, ele não move a roda, ele é um dos elementos. Acima disso tem o próprio negócio da empresa, não existe TEX se não tiver negócio, precisa ter objetivos e nível de apetite, mas sem dúvida, sua pergunta é muito pertinente. Certamente, um ambiente de crise faz com que a criatividade precise aumentar. E as empresas recorrem a uma consultoria mais ferrenha para que não deem nenhum passo em falso, né? E além da consultoria, elas acabam precisando de novos pontos de vista, né? Experiências de mercado. Então, nesse ponto, tem uma consultoria que te mostre, olha, não sei o que você quer fazer, mas seu concorrente está indo lá para Costa Rica. Ah, é? O que ele está indo fazer na Costa Rica? Vamos lá estudar a Costa Rica, alguma coisa tem lá. Então, acho que a crise, ela movimenta a criatividade do mercado. Sem dúvida. Em todos os sentidos, na verdade, né? Em todos os sentidos, para o bem e para o mal. É verdade. Bom, a gente vai para mais um intervalo. Daqui a pouco tem o terceiro e último bloco do Saber, Direito e Debate. Não sai daí, até já. Já voltamos, agora a gente fala de dicas de bibliografias trazidas aqui pela professora Vivian de Freitas. Antes das outras dicas, é claro, a gente vai falar do seu livro, né? O livro de sua autoria, Preço de Transferência como Norma de Ajuste do Imposto sobre a Renda. Eu quero que a senhora me fale um pouquinho desse livro, da sua motivação e que, na verdade, também foi assunto das aulas durante a semana no Saber Direito, né? Esse livro, ele é produto da minha tese de doutorado, né? E como exigência para o doutoramento, você precisa sempre ter um ponto de vista inédito sobre qualquer assunto que se pretenda falar.
Então, acho que ele é um livro que veio da experiência profissional, eu precisava encontrar na profissão alguma motivação para escrever, porque é muito difícil conciliar uma carreira corporativa e um doutorado, então, se eu resolvesse escrever de alguma coisa muito difícil, ia ser complicado, então eu me baseei na minha experiência, naquilo que era importante para mim, ou que de alguma forma criaria uma conexão. Então, é um livro bacana, eu acho que acredito que ele é um fim de um ciclo, e ele é muito interessante, porque eu acho que a única coisa que ele traz de bem novo é a experiência mundial, que não é brasileira, né, porque é quase como todo mundo versus o Brasil nesse assunto, explicando como que funciona, né, e desmistificando um pouco essa coisa de que preço de transferência é parecido. Não é parecido, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que para o profissional que está indo para uma grande corporação, que vai trabalhar numa multinacional, seja brasileira ou americana, porque na época que eu comecei eu trabalhava numa multinacional brasileira e nem por isso ele era menos importante, serve como um guia, né? É óbvio, não vai te dar tudo, você vai ter que estudar bastante, até porque o assunto é bem complexo, mas ele é o fruto de um trabalho que foi misturado com uma motivação acadêmica para que eu conseguisse acabar o doutorado. Ele está disponível para venda? Está disponível para venda, já foi lançado, e é bem bacana. É bem técnico, né? Como todo trabalho de doutoramento tem que ser, ele tem uma linguagem bastante rígida, mas eu acredito que não seja ele pode servir como consulta, que eu acho que isso é bacana também, né? Você não tem o doutorado, a senhora terminou quando? Eu terminei o doutorado em 2013. Conseguiu fazer em meio a essa movimentação. E fiz a entrevista do doutorado grávida, de 38 semanas. Então, o livro foi escrito nos 5 primeiros anos do meu filho. Quando a gente quer, a gente faz, né? A gente acha uma forma e dá consegue. Um jeito. Bom, então, seguindo aqui, a senhora trouxe para a gente de Lorival Villanova, Causalidade e Relação no Direito. Por que a senhora indica esse livro aqui? Eu acho esse livro, na verdade, o começo de tudo, né? O professor Lorival Villanova, tem um outro livro dele que eu gosto muito, que é Estruturas Lógicas do Direito Positivo, mas ele está esgotado, ele só tem cópias que você consegue nas universidades. Causalidade e Relação é um livro que ainda é possível ser comprado. O professor Lorival Villanova é um grande cientista e eu acho que o que é relevante desse livro, ele te explica de onde vem o dever ser do direito, né? Ele consegue mostrar que a causalidade física ela é empírica, mas a causalidade jurídica ela é uma criação da norma, né? É um livro difícil, mas ele é um livro apaixonante, né? O meu professor de doutorado costumava me dizer, começa a ler, finge que está entendendo, uma hora você entende, e é bem isso. É um livro denso, mas você realmente termina a leitura muito melhor do que você começou. Dá tempo de ler vários livros por ano? Você chega a fazer uma conta assim ou não? Então, no processo do doutorado, que durou 5 anos, eu só li direito tributário. Então, você lê 6, 7, 8, 9 obras, não necessariamente lê as obras inteiras, porque às vezes as premissas são muito próximas das que você trabalha, então você parte direto para o assunto. Mas eu posso Durante o tempo do doutorado, Durante o tempo do doutorado. Eu cheguei à conclusão que nos últimos 15 anos eu só li direito tributário, na vida eu não li mais nada. Mas nada mais natural também, né? É porque eu conheço muita gente que faz essa conta por ano. Eu li tantos livros por ano, por isso que eu te perguntei nesse período. Que eu consegui. Bom, tem outro aqui, Língua e Realidade. Wilhelm Flusser. Tá aqui, por que esse livro é importante? Esse livro é importantíssimo. Esse livro eu li no mestrado, li no doutorado, eu já li várias vezes. Ele é um livro, o Wilhelm Flusser ele é um tcheco, ele escreve em 5 línguas, e ele traz um pouco, a escolha dos livros hoje para trazer para você veio muito de o que é que pode ser realmente diferente, qual é aquela dica que pode realmente fazer diferença na vida do telespectador. Na minha ideia, Língua e Realidade, ele te mostra o ponto de vista da tradução, da questão da construção da realidade fundada na linguagem, que é a base do construtivismo lógico-semântico. Então, para mim, foi um livro muito interessante, porque você começa achando que ele é meio maluco e depois você sai assim, não, realmente, ele tem toda a razão. É um livro são livros que você termina a leitura com a sensação de que ele te agregou muita coisa. E ele traz o princípio de que a linguagem constitui a realidade, o que é uma premissa nos trabalhos do construtivismo lógico-semântico. Bom, e eu lendo aqui, abri o livro dela, embaixo do nome tem umas aspas que eu gostaria de ler para vocês. O destino guia quem consente e arrasta quem recusa. Por que a senhora escreveu isso aqui? Escrevi porque na época do mestrado, que é onde você estuda esse livro, depois no começo do doutorado, tem uma coisa muito interessante que é
a persistência, né? Você está ali, não tem ninguém na sala, você tem colegas muito bons, então toda aquela coisa de achar que você sabe muito vai para o buraco, você não sabe nada, todo mundo é super inteligente. E a sua carreira, ela está na sua mão. Ou você pega e leva ela e faz o que quer, ou o destino vai fazer o que quiser com você. Eu quis ler porque é um guia mesmo, né? O destino guia e é um guia. É uma frase boa para a gente colocar no espelho, né? Para ler sempre. Bom, e por fim, o direito como texto. 4 estudos de teoria comunicacional do direito. Por que a senhora indica esse aqui? Esse livro é um livro muito especial para mim. Se você abrir, você vai ver que tem uma dedicatória do professor Paulo de Barros Carvalho. Quando eu saí da faculdade, eu saí da minha primeira especialização, eu achei tudo aquilo muito pouco, eu queria mais, eu tinha bastante energia para estudar. E foi quando eu decidi fazer o mestrado. E eu era uma aluna de São José dos Campos, que não tinha estudado na PUC, e eu fui até o escritório do professor Paulo de Barros, pedi para ser ouvinte no mestrado. E nesse primeiro dia ele olhou para mim e falou, sei lá, acho que o olho brilhou, essa daí gosta de estudar. E me deu esse livro. E esse livro, ele introduz a forma como o direito é visto do ponto de vista científico atual. E ele é muito simples, ele é muito pequenininho e ele é muito simples de ler. Então, ele é, assim, leia. Se você se apaixonar, vá para o mestrado, vá para o doutorado, porque é dali para cima, né? Mas o jeito de ver, o ponto de vista, a forma como o direito é enxergado, é muito interessante. Então, eu recomendo esse livro porque foi um livro que mudou para mim a minha forma de ver o direito e, ao mesmo tempo, representou um novo começo. E ele é muito pequenininho, né? Não é uma obra cansativa, não é uma obra... Dá para ler tranquilo, né? Dá para ler tranquilo. 2 dias você mata o livro e se apaixona. Professora, como eu disse no primeiro bloco, a gente poderia ficar muito mais tempo conversando. A senhora é ótima, excelente. Obrigada. Parabéns pela sua trajetória, por toda a sua dedicação. Volte mais vezes, volta mais para falar com a gente. Talvez algum outro viés do direito tributário, a gente vamos esperar aqui com força, viu? Com fé. Eu agradeço muito, foi ótimo estar aqui com você, foi muito agradável e agradeço a produção do programa pelo convite. Obrigada. Obrigada mais uma vez e obrigada a você de casa também pela companhia de sempre. Saber Direito Debate fica por aqui. Qualquer dúvida é só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você pode também acompanhar a nossa programação pelo site tvjustiça.jus.br. A gente se vê, até o próximo programa. Tchau.